Em meio a estas calamidades, Abai sentia, mais do que nunca, a necessidade de propagar a consciência de Deus, Krishna. Ele tinha algo a dizer aos cidadãos do mundo, assolados pela guerra, e aspirava por um fórum mais eficiente, na publicação de alguma espécie, uma forma de apresentar a crise do mundo através dos olhos das escrituras védicas, com o mesmo estilo ousado que tinha o seu mestre espiritual. Não havia escassez de ideias, e ele vinha poupando dinheiro de seus negócios justamente com este objetivo. Contudo, como poderia ele ousar produzir tal jornal se nem sequer renunciado eruditos, discípulos mais antigos de Srila Bhaktisiddhanta o ousavam? Vou ler de novo isso aqui, muito importante, né? Na verdade, eles estavam brigando, né? Não todos, é claro. Contudo, como poderia ele ousar produzir tal jornal, se nem sequer renunciados eruditos, discípulos mais antigos de Srila Bhaktisiddhanta o ousavam? Ele nunca se considerara um grande acadêmico entre os seus irmãos espirituais, embora eles o chamassem de Kavi e agora de Bhaktivedanta. Como um devoto casado, não era de se esperar que ele assumisse a liderança ou publicasse seu próprio jornal. Mas os tempos haviam mudado. O jornal em inglês, o Harmonista, não era publicado desde antes do falecimento de Srila Bhaktisiddhanta. Agora, quase uma década já se passara, e a Gaudiya Mata tinha estado demasiadamente atarefada lutando na justiça para interessar-se por pregação. Há muito se fora o espírito incansável que por 10 anos consecutivos produzira o diário Nadia Prakasha. Já não existiam mais 4 gráficas separadas lançando constantemente literatura transcendental sob a direção do filho dotado de poder de Bhaktivinoda Thakur. As gráficas foram vendidas por Kunja Vihari. Os tempos haviam realmente mudado. A Gaudiya Mata estava apenas lutando, enquanto os não devotos matavam-se uns aos outros em uma guerra mundial. De seu escritório fronteiriço no número 6 de Sitakanta Banerjee, Abai concebeu, escreveu, editou e datilografou o manuscrito para uma revista. Ele desenhou um logograma, um longo retângulo que ocupava a parte de cima da página. No canto superior esquerdo do retângulo encontrava-se uma figura do Senhor Krishna Chaitanya, refulgente, com raios de luz como raios do sol. No canto inferior direito havia silhuetas de uma multidão de pessoas na escuridão, mas tateando para receber a luz do Senhor Krishna Chaitanya. E entre o Senhor Krishna Chaitanya e as pessoas, o título tremulante como uma bandeira, de volta ao Supremo. No canto inferior direito estava uma foto de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sentado a escrever com um olhar meditativo. Acima do logograma estava escrito o lema: Deus é luz, ignorância é escuridão. Onde está Deus, não existe ignorância. Abaixo do logograma havia as seguintes linhas: editada e fundada sob a ordem direta de sua divina graça Shri Srimat Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, pelo Sr. Abai Charan Ji. Abai já havia adquirido alguma experiência gráfica em relação com seus negócios e após completar o manuscrito, ele o levou até a Saraswati Press, os melhores impressores da Bengala. Também contratou um agente, os Takers, Spink Company, prestigiosos vendedores de livros de Calcutá, que assumiriam a responsabilidade de distribuir o jornal a livrarias e bibliotecas, incluindo remessas para vários outros países, ou para vários países estrangeiros.
Mas quando ele foi comprar papel, deparou com restrições governamentais. Por causa da guerra e da subsequente escassez de papel, eles queriam analisar o que ele havia escrito em termos das necessidades nacionais. Durante este período de crise mundial, o jornal religioso de um cidadão comum dificilmente seria incluído na lista das prioridades. A solicitação de papel por Abai foi sumariamente negada, mas ele persistia. Ele declarou que... Peraí, deixa eu tomar água, Bima. As palavras não estão escorregando. O jornal religioso de um cidadão comum dificilmente seria incluído na lista das prioridades. A solicitação de papel por parte de Abai foi sumariamente negada, mas ele persistia. Ele declarou que usar papel para imprimir os ensinamentos da personalidade de Deus, Krishna, não era um desperdício nem era inoportuno dentro do contexto da atual atmosfera tumultuada. Finalmente obteve permissão de imprimir a sua primeira edição de Volta ao Supremo, uma publicação com 44 páginas. Poxa vida! Começou com 44 páginas, Bimala. Abai Charan saudava seus leitores definindo o seu lema: Deus é luz, ignorância é escuridão. Quando o homem esquece que é filho de Deus e se identifica com o corpo, então ele está em ignorância. Que máxima, hein? As máximas de Prabhupada. Quando o homem esquece que é filho de Deus e se identifica com o corpo, então ele está em ignorância. É como um homem que está muito preocupado com o mecanismo do automóvel, mas não tem conhecimento do motorista. O defeito da civilização atual é justamente este. Esta é realmente a civilização da ignorância ou ilusão. E por isso a civilização tem sido dominada pelo militarismo. Todos estão inteiramente preocupados com os confortos do corpo e com coisas todas relacionadas ao corpo. Mas ninguém está preocupado com o espírito que movimenta o corpo. Embora mesmo um garoto possa compreender que o mecanismo do automóvel tem pouco valor se não houver motorista dentro do carro. Esta perigosa ignorância da humanidade é uma ignorância grosseira e tem criado uma civilização perigosa sob a forma de militarismo. Este militarismo, que em linguagem mais suave é nacionalização, constitui uma barreira externa à compreensão das relações humanas. Não há sentido em uma luta onde os grupos lutam apenas em nome de diferentes panos coloridos. Bandeiras, né? A minha pátria. Eu morro pela minha pátria. Ignorância, né? Deve haver, portanto, uma compreensão da relação humana sem se levar em consideração a designação corpórea ou panos coloridos. E Prabhupada escreveu isso durante a Guerra Mundial, né, Bimala? Onde os panos coloridos estavam sendo usados, né, ou defendidos, pessoas morrendo por causa dessas bandeiras. Eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou argentino, eu sou isso, eu sou aquilo. Não! Nós todos somos servos eternos de Deus. Se tivesse esse conhecimento, não teria guerra. Para que vai matar o outro irmão, né? Para que prejudicar o outro irmão? Se somos todos irmãos, se Deus é Pai de todos, por que brigar com o outro irmão? Por que brigar? Por que brigar, né, Bímola? Porque quem sabe que é um filho de Deus, que todos somos irmãos, sabe que o mundo inteiro é propriedade de Deus. E aí não tem guerra, né? Porque vou brigar para tomar a propriedade de Deus? Não tem nem lógica, né?
De volta ao Supremo é uma tentativa débil por parte do abaixo-assinado sob a direção de Sua Divina Graça, Shri Srimat Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, o célebre fundador e organizador das atividades da Gaudiya Mata, apenas para estimular um verdadeiro relacionamento humano centralizado na suprema personalidade de Deus, Krishna. O fato de que há uma grande e urgente necessidade de uma literatura como esta é intensamente sentido pelos líderes de todos os países e as declarações a seguir ajudarão o leitor a compreender concretamente este fato. Em 1944, não era, tá? Peraí, deixa eu tomar água. Tá vendo, se me apressa eu erro. Era 1944 e Abai enfocava especificamente a crise da Guerra Mundial. Os líderes políticos do mundo expressavam seu desgosto com o sofrimento e escassez de seu povo. Após 4 anos de luta, à custa de milhões de vidas humanas, a Segunda Guerra Mundial, dentro de 20 anos, ainda estava açoitando a Terra. Embora seu fim fosse visível, os líderes expressavam menos felicidade e esperança e mais enfado e incerteza. Mesmo que esta guerra terminasse, haveria ainda outra guerra. Acaso o homem ainda não assimilara a lição vital de como viver em paz? Abai citava o arcebispo da Índia. A Índia, guiada por Deus, poderá levar o mundo de volta à sanidade. Ele citava o presidente dos Estados Unidos. Portanto, um programa de rearmamento moral para o mundo não poderá deixar de reduzir os perigos de conflito armado. Tal rearmamento moral, para ser mais altamente efetivo, deverá receber o apoio das autoridades do mundo inteiro. Ele mencionava o ex-presidente Herbert Hoover, que afirmara que o mundo precisava voltar aos ideais morais e espirituais, e citava uma resolução da Câmara dos Comuns na Inglaterra, afirmando que os princípios espirituais são a herança comum de todos os povos, e que os homens e as nações precisam urgentemente reconhecer a supremacia de Deus. Ele citava Wendell Willkie, que após regressar da Rússia anunciara milhões de russos mortos, feridos ou perdidos na guerra, e milhões de tantos outros sofrendo um inverno de terrível escassez e subjugação. O que é um fato para o povo russo, escrevia Abai, também é um fato para outros povos, e nós indianos estamos sentindo a mesma escassez, a mesma carência e o mesmo desgosto. Ele citava o secretário de Assuntos Estrangeiros da Inglaterra, Anthony Eden, que se enchera de lamentação e indignação com as misérias da guerra. Ele citava o arcebispo de Canterbury, Canterbury. Em todos os cantos da terra, os homens anseiam por serem salvos da maldição da guerra e por se encontrarem em um mundo que tenha recuperado sua paz, suspendido a aspereza e o amargor do mundo que eles têm conhecido até agora. Mas, muito frequentemente, eles querem o reino dos céus sem o seu rei, o reino de Deus sem Deus, mas eles não poderão tê-lo. Nossa resolução deve ser voltar ao Supremo. Fazemos planos para o futuro de modo a conseguir paz entre as nações e segurança civil no lar. Isto é bastante acertado e seria errado negligenciá-lo. Mas todos os nossos planos virão a naufragar na pedra do egoísmo humano, a não ser que nos voltemos para Deus. Voltar a Deus, esta é a necessidade principal da Inglaterra e de todas as outras nações.
Ele também citava Sir Francis Young Husband, da Inglaterra. Agora que a religião é atacada brutalmente em toda parte, olhamos para a Índia, o próprio lar da religião, em busca de um sinal. E finalmente ele citava Sir Sarvapali Radhakrishnan. Esta guerra, mesmo que fosse ganha, resultaria em fonte a produzir outras guerras se a paz não for estabelecida. Isso só poderá acontecer se as nações poderosas deixarem de ter orgulho. Isso só poderá acontecer se as nações poderosas deixarem de ter orgulho e glória de suas posses, que foram construídas pelo esforço e tributo de outras nações mais fracas. Talvez fosse isto o que Sir Harcourt Butler queria dizer quando falava que os princípios do hinduísmo contêm os elementos essenciais para a salvação das civilizações do mundo. E em outra citação do Dr. Radhakrishnan, Abai apresentava uma declaração que ele também usara como um dos lemas da revista. Temos que derrotar a tirania no reino do pensamento e criar um desejo de paz mundial. Os instrumentos para treinar a mente e educar a natureza humana devem ser usados para desenvolver uma perspectiva social adequada, sem a qual a maquinaria institucional seria de pouco valor. Abai expressava sua confiança de que os recursos espirituais da Índia poderiam ser usados por todos, não apenas para intensificar a glória da Índia, como também para beneficiar o mundo inteiro. A seguir, ele contava o que levara a começar a revista De Volta ao Supremo, como ele escrever uma carta 2 semanas antes do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, e como seu mestre espiritual dera-lhe instruções para que pregasse em inglês. Nessas circunstâncias, desde 1936 até agora, eu estava simplesmente especulando se devia aventurar-me a empreender esta difícil tarefa, isto sem recursos e capacidade. Mas como ninguém me desencorajou, agora me armei de coragem para empreender o trabalho, Mas no momento atual minha consciência está mandando que eu assuma o trabalho, embora as dificuldades não tenham terminado devido à atual situação criada pelas condições da guerra. Abai afirmava que seu jornal conteria apenas as mensagens transcendentais dos grandes sábios da Índia, especialmente do Senhor Krishna Chaitanya, e que seu dever seria simplesmente de repeti-los, assim como um tradutor. Ele não inventaria nada, e assim suas palavras desceriam como som transcendental para orientar as pessoas de volta ao Supremo, de volta à morada eterna de Deus. Ele admitia que os assuntos da revista De Volta ao Supremo, na verdade do jornal na época, agora é revista, os seus seguidores continuam imprimindo esse jornal na forma de revista. Ele admitia que os assuntos de Volta ao Supremo, sendo de uma esfera de consciência totalmente diferente, poderiam parecer secos para seus leitores, mas ele sustentava que qualquer pessoa que realmente prestasse atenção à sua mensagem se beneficiaria. Quando o Prabhupada falou, nossa, o senhor escreve lindamente, o senhor é muito inteligente. Ele falou, não, eu sou só um mensageiro, eu só estou trazendo a mensagem diretamente do mundo transcendental. O açúcar candy nunca é doce para aqueles que sofrem da doença da bile, mas mesmo assim o açúcar candy é o remédio para pacientes biliosos. O gosto do açúcar candy gradualmente será revivido se o paciente bilioso continuar chupando açúcar candy regularmente para a cura da doença. Nós recomendamos o mesmo processo aos leitores da revista De Volta ao Supremo. Tá, Bimala, não vou falar revista. Falar o que está escrito aqui, tá, escapou. Nós recomendamos o mesmo processo aos leitores de Volta ao Supremo.
Não, tá certo. Quando eu acerto você dá bronca também, socorro, hein? Nós recomendamos o mesmo processo aos leitores de Volta ao Supremo. Abai se concentrava em apresentar a mensagem intemporal dos Vedas, mas dentro do contexto da crise corrente. Em seu ensaio, Deus e suas potencialidades, ele apresentava evidências védicas e argumentos lógicos para explicar a natureza transcendental de Deus, Krishna, e das almas individuais, ambos sendo imortais, bem-aventurados e plenos de conhecimento. Somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade. Porque os homens estão esquecidos e têm negligenciado sua ligação vital com Deus, Krishna, eles não podem, de forma alguma, satisfazer-se no mundo material, que é temporário e rodeado de misérias inevitáveis. Como almas transcendentais, todos são eternos por natureza, e por isso todos tentam evitar as investidas de aflições e perigos que vêm um após outro. Porém, o corpo material está feito para o sofrimento e finalmente para a destruição. Está vendo o destino de todos os corpos materiais? Está destinado ao sofrimento e finalmente para a destruição. Para quê? Para entender que nós, aqui não é nosso lar, aqui não é nossa morada, aqui não é nossa casa. Para ver se a gente entende, né, que a gente tem que sair fora daqui e voltar para a morada eterna de Deus, Krishna. O êxodo dos residentes de Calcutá para outros locais, por medo de serem atingidos, de repente pelas bombas japonesas, deve-se à mesma tendência de existência indestrutível. Mas aqueles que estão fugindo dessa maneira não lembram que mesmo após fugirem de Calcutá, a salvo dos ataques das bombas japonesas, eles serão incapazes de tornar os seus corpos objetos indestrutíveis em nenhuma parte do universo material, quando os mesmos corpos forem atingidos pelas bombas da natureza material sob a forma das 3 espécies de misérias. Os japoneses também, que estão desafiando o povo de Calcutá com ataques aéreos implacáveis para aumentar a sua própria felicidade através da posse de terras, não sabem que sua felicidade também é temporária e destrutível, como eles têm experimentado repetidamente em sua própria terra natal. Os seres vivos, por outro lado, que estão destinados a serem mortos, são por natureza eternos, impenetráveis, invisíveis e etc. De modo que todas essas entidades vivas que são ameaçadas de morte, como também aquelas que estão ameaçando conquistar, estão todas igualmente nas garras da potência ilusória de Deus, Maya, e por isso estão na escuridão. Todo mundo que acha que é o corpo, acha que é brasileiro, japonês, indiano, está iludido, está em Maya. Eu sou homem, eu sou mulher. Doce ilusão, né? Não somos homens, mulheres, brasileiros, japoneses, indianos, somos almas eternas, servos eternos de Deus. Eu sou vegetariano. Não, você não é vegetariano, você é uma alma eterna. Você se alimenta de vegetais, mas você não é vegetariano, você é uma alma eterna. Quando a pessoa fala qualquer coisa que não seja alma eterna, ele está em Maya, está iludido. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não, eu sou alma eterna, um servo eterno de Deus. Não temos nada a ver com essas dualidades ilusórias. Lê mais, fala menos, tá bom. Abai escreveu que jamais, através de seus próprios planos, poderiam os homens escapar das condições de destruição. Tantos líderes mundiais estavam buscando alívio da guerra, mas todos eram inúteis, porque suas tentativas de alcançar a paz estavam dentro do conceito material de vida. Isso aqui vale para todas as guerras, tá? Porque é um conhecimento eterno, uma verdade eterna, a verdade absoluta.
Aqui só se fala da verdade absoluta, aquela verdade que é verdade sempre, no passado, no presente, no futuro, antes da criação do mundo e também depois da destruição de todo o universo. Na verdade, de todos os universos vai continuar sendo verdade, porque é uma verdade eterna. Espera aí, deixa eu tomar água. Aqui, super atual, né? Tantos líderes mundiais estavam buscando alívio da guerra, mas todos eram inúteis, porque suas tentativas de alcançar a paz estavam dentro do conceito material de vida. Suas tentativas eram como tentativas de mitigar a escuridão com a escuridão, mas a escuridão só pode ser eliminada através da luz. Sem luz, qualquer quantidade de especulação da mente humana, que também é uma criação da natureza material, não pode absolutamente restabelecer as entidades vivas em felicidade permanente. Nessa escuridão, qualquer método de produzir a paz no mundo só pode produzir alívio ou aflição temporários, como podemos ver em todas as criações da potência externa. Na escuridão, a não violência é tão inútil como a violência, ao passo que na luz não há necessidade nem de violência nem de não violência. Abai não tratava exclusivamente da guerra. Em teosofia, acaba em Vaishnavismo. Vaishnavismo são os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Em teosofia, acaba em Vaishnavismo. Ele criticava as deficiências das ideias modernas da teosofia que os seguidores de Madame Blavatsky tinham popularizado na Índia. Imagina, não vou nem falar nada, Bima. Em teosofia, acaba em Vaishnavismo. Ele criticava as deficiências das ideias modernas de teosofia que os seguidores de Madame Blavatsky tinham popularizado na Índia. Em canto congregacional, ele sustentava a predição escritural de que o movimento de canto e dança público do Senhor Krishna Chaitanya se espalharia por todas as cidades e aldeias na superfície da terra. Com esta predição podemos alimentar a esperança de que o culto de canto e dança público de Hare Krishna dentro em breve tomará uma forma universal de movimento religioso, e esta religião universal, em que não há mal algum em se cantar o nome do Senhor Krishna, nem há possibilidade de desavenças, continuará por anos a fio, como podemos entender das páginas das escrituras autorizadas. E ainda vai se cantar e dançar Hare Krishna nas ruas do mundo inteiro por mais 9.000 e tantos anos pela frente. Quem está esperando o fim do mundo pode comprar um banquinho e esperar sentado. O tema central da revista... vou ler de novo. O tema central de Volta ao Supremo era claramente a ordem de Bhaktisiddhanta Saraswati. Em sua capa, com a foto de um Srila Bhaktisiddhanta meditativo, em sua dedicatória, em sua declaração do objetivo da revista, na forma como os artigos eram tratados, sua análise da teosofia, sua predição da difusão do canto e dança público de Hare Krishna, em todos os seus aspectos, o tema de Volta ao Supremo era a ordem de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Havia também 4 ensaios menores por outros colaboradores, incluindo Bhaktisaranga Goswami. Na contracapa, nossa, primeira vez que eu vejo isso, já vi, acho que 9 vezes. A 9ª ou 10ª vez que estamos lendo, e agora que eu vi isso mesmo. Leitura transcendental é assim, está cheio de novidades todas as vezes que a gente lê. Pode ler a vida inteira que tem sempre novidade. Havia também 4 ensaios menores por outros colaboradores, incluindo Bhaktisaranga Goswami. Na contracapa, em letras garrafais, anunciava-se Gita Upanishad por Abhay Charan Ji,
editor e fundador de Volta ao Supremo, em 3 partes, 1.200 páginas, tamanho real, encadernação em marroquim de primeira classe. Uma elaborada exposição da filosofia hindu mundialmente famosa, o Bhagavad Gita, com suas interpretações teístas verdadeiras e científicas através da corrente de sucessão discipular oriunda de Shri Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhva, Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Senhor Krishna Chaitanya, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Krishna Das, Narottama, Vishwanatha, Valadeva, Jagannatha, Thakur Bhaktivinoda, Gaur Kishore, Thakur Siddhanta Saraswati, até o autor, com numerosas ilustrações a cores e simples de muitas escrituras autênticas. Não errei não, vou ler de novo. Com numerosas ilustrações a cores e simples de muitas escrituras autênticas, a ser publicado dentro em breve. Os interessados encomendem adiantado. Preço da Índia, 18 rúpias. Exterior, não sei ler isso aqui. 1L1, 10S. Prabhupada já estava anunciando a venda do Bhagavad Gita por encomenda. E uma segunda obra maior, Senhor Krishna Chaitanya, em 2 partes, totalizando 1000 páginas. Na verdade, nenhum desses manuscritos estava prestes a ser concluído, mas Abai expressava sua avidez por se dedicar a obras tão extensas em nome de seu mestre espiritual. Ao tentar imprimir o segundo número da revista eu não vou falar revista de novo. Ao tentar imprimir o segundo número de Volta ao Supremo, Abai enfrentou a mesma dificuldade que antes. 2 vezes ele solicitou permissão para comprar papel jornal e 2 vezes o governo lhe negou a solicitação. O papel estava sob racionamento por causa da guerra. No dia 10 de julho de 1944, Abai escreveu uma 3ª carta. Com o devido respeito, tomo a liberdade de revelar que, sob a instrução de Sua Divina Graça, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaja, o líder espiritual dos devotos de Deus da Gaudia, tive que começar um jornal intitulado De Volta ao Supremo. O próprio nome sugerirá a intenção de começar tal jornal em meio ao pesado tumulto através do qual o mundo está passando atualmente. Anexamos uma cópia do mesmo livreto para seu amável exame. Nesse livreto, o Senhor encontrará fortes opiniões mundiais, inclusive de muitos políticos renomados de todo o mundo, a favor de tal movimento destinado a trazer sanidade ao mundo, treinando a mente e educando a natureza humana para o plano transcendental inabalável, considerado como a necessidade suprema da humanidade. Espero que o Senhor bondosamente examine o jornal, dispondo de algum tempo para isso, e tome a liberdade de chamar a sua atenção especialmente para a parte introdutória. Abai também observava que a comissão editorial de Volta ao Supremo sentia que havia tanta escassez de papel quanto havia de educação. Aproveitando-se da oportunidade para pregar, Abai explicava que, embora o fornecedor último fosse a personalidade de Deus, Krishna, homens ateístas consideravam-se os proprietários de todas as coisas. Na verdade, são os próprios otários. A catástrofe que agora se desenrola na atual guerra de supremacia é orientada por este falso sentido de propriedade e por isso nem é preciso fazer propaganda entre todos os seres humanos a fim de trazê-los de volta ao senso de Deus, Krishna, como o proprietário último. Abai admitia que realmente devia haver uma escassez de papel na Índia,
Mas outrora, escrevia ele, os indianos iluminados haviam sacrificado toneladas de manteiga clarificada e cereais valiosos no fogo durante sacrifícios religiosos, e naquela época não tinha havido nenhuma escassez. Contudo, agora as pessoas só estavam produzindo escassez por terem abandonado todos os sacrifícios que antes se ofereciam ao Senhor Supremo Krishna. Então, acaso não podemos sacrificar algumas resmas de papel em meio a tantos desperdícios com o mesmo objetivo a fim de conseguir maior benefício para a humanidade? Eu solicito que o governo leve em consideração este caso em particular à luz do espiritualismo que não está dentro de cálculos materiais. Mesmo na Grã-Bretanha, o governo tem apoiado fortemente um movimento semelhante chamado o Movimento de Rearmamento Moral, sem levar em consideração a escassez de papel, que é mais acentuada lá do que aqui. Que haja só uma página, se não mais, para a publicação de volta ao Supremo, com o que não nos importamos, mas meu pedido fervoroso é que o governo pelo menos permita que haja uma ventilação da atmosfera para a qual se destina o meu jornal de volta ao Supremo. Por favor, portanto, considere-o seriamente e permita-me começar, mesmo que com uma página só. Por favor, tá cheio de vírgula, tá? Vou prestar atenção. Por favor, portanto, considere-o seriamente e permita-me começar, mesmo que com uma página só, todas as semanas ou todos os meses, como acharem melhor, sem pensar que isto será um desperdício comum de papel, mas para o bem da humanidade e em nome de Deus, Krishna. A carta teve sucesso. Agora, com velado sarcasmo, ele intitulava seu segundo número. Graças ao governo da Índia, ele informava seus leitores, muitos dos quais tinham ficado desapontados ao saberem que o governo havia suspendido sua impressão, que ele seria capaz de continuar a sua revista todo mês. Aí, aqui está a revista, tá vendo, Bima? É jornal. Erro de impressão. Alguém errou, eu não posso errar, né? Todo mundo pode errar, menos eu. Tá. Que ele seria capaz de continuar a sua revista todo mês. Abai imprimiu a carta que escrevera ao funcionário do governo encarregado do comércio de papel e também a resposta com a permissão dele. Seus artigos eram menores desta vez, revelando o gosto de um colunista de jornal, enquanto com crítica filosófica, vigor e um toque de humor irônico, ele tecia comentários sobre os líderes e a crise mundial, conversações entre Gandhi e Jinnah, o mundo humano do Sr. Churchill, o desejo esperançoso de Bernard Shaw e amor espontâneo a Deus formavam o número. Conversações entre Gandhi e Jinnah. Ficamos pesarosos de saber que as conversações entre Gandhi e Jinnah sobre a união do povo indiano fracassaram até agora. A conversa mole, papo furado, não resolve nada. Abai não era muito otimista sobre os resultados de tais conversações ocasionais entre vários líderes de comunidades. Mesmo que eles dessem uma solução exitosa, esta se romperia e tomaria a forma de outro problema. É o que os governantes fazem, problemas. Eles estavam, governante que não obedece a Deus, que não é um devoto de Deus, só cria problema, só cria encrenca. O que parece solução, na verdade, é outro problema sendo criado. Eles estavam tentando estabelecer a união entre muçulmanos e hindus. Mas na Europa os grupos combatentes eram cristãos e na Ásia a maioria deles era budista, mas mesmo assim eles estavam lutando. De modo que continuarão as lutas entre hindus e maometanos, entre hindus e hindus, ou entre maometanos e maometanos, entre cristãos e cristãos, e entre budistas e budistas, até o dia da aniquilação. Até rimou, você viu?
Enquanto existisse o contaminado interesse egoísta de gozo dos sentidos, haveria lutas entre irmão e irmão, pai e filho, e nação e nação. A verdadeira união só ocorreria em um plano de transcendental serviço ao Supremo Senhor Krishna. Mahatma Gandhi, escrevia Abai, está muito acima de ser um ser humano comum e nós temos todo o respeito para com ele. Mas Abai aconselhava Gandhi a abandonar as suas atividades no plano material e elevar-se ao plano transcendental do espírito. Então poderia haver conversações sobre a união de todos os povos. Abai citava a definição dada no Bhagavad Gita de uma grande alma, um Mahatma de verdade. Aquele que concentra sua atenção no serviço ao Senhor Supremo Shri Krishna. Esse é o verdadeiro Mahatma. Ele pedia a Mahatma Gandhi que aderisse aos ensinamentos do Bhagavad Gita e pregasse a sua mensagem de rendição à suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Dessa maneira, Mahatma Gandhi, através de sua posição influente no mundo, poderia ocasionar o alívio universal simplesmente por pregar a mensagem do Bhagavad Gita. O mundo humano do Sr. Churchill. Desculpem. Ficamos satisfeitos de saber que líderes da política mundial, tais como o Sr. Churchill, começaram agora a pensar em um mundo humano e se esforçam por livrar-se do terrível frenesi nacional de ódio. O frenesi do ódio é o outro lado do frenesi do amor. O frenesi do amor dos próprios compatriotas de Hitler tem produzido o frenesi concomitante de ódio para outras pessoas. E a guerra atual é resultado de tal aspecto dual de frenesi chamado amor e ódio. Assim, quando desejamos nos livrar do frenesi do ódio, devemos estar preparados para nos livrar do frenesi do assim chamado amor. Esta posição de equilíbrio livre do amor e do ódio só será atingida quando os homens forem suficientemente educados. Até que os homens fossem educados a ver a alma dentro do corpo, o frenesi dual de amor e ódio continuaria, e não seria possível um mundo humano. Esta introspecção, concluía Abai, facilmente atingida através do serviço a Deus, Krishna, de forma que o mundo humano do Sr. Churchill sugere que devemos voltar ao Supremo, voltar à morada eterna de Deus. O desejo esperançoso de Bernard Shaw. O Sr. Bernard Shaw congratulou-se com Mahatma Gandhi na ocasião do aniversário de 76 anos deste, com as seguintes palavras: eu só poderia desejar que este fosse o aniversário de 35 anos do Sr. Gandhi, em vez do de 76 anos. Nós calorosamente juntamo-nos ao Sr. Shaw em sua tentativa de subtrair 41 anos de idade atual, da idade atual de Mahatma Gandhi. Mas a morte não respeita nosso desejo esperançoso. Nem o Sr. Shaw, nem Mahatma Gandhi, nem qualquer outra grande personalidade jamais foram capazes de resolver o problema da morte. Os líderes das nações têm aberto muitas fábricas para fazer armas para a arte de matar, mas nenhum deles abriu uma indústria para fabricar armas que protejam o homem das mãos cruéis da morte. Embora nosso desejo esperançoso seja sempre de não morrermos. Os homens estavam preocupados com o problema de como conseguir o pão, embora este problema pudesse ser realmente resolvido pela natureza. O homem deveria tentar resolver o problema da morte. O Bhagavad Gita diz que o problema da morte pode ser resolvido, embora a morte esteja em toda parte no mundo material. Aquele que me alcança, diz Krishna, não tem que nascer novamente no mundo material. Existe um mundo transcendental indestrutível,
e aquele que vai para lá não retorna à região da morte. Por que deveriam os líderes das nações ater-se ao planeta de seu nascimento, onde a morte é inevitável? Abai concluía: esperamos que em sua idade madura o Sr. Shao e Mahatma Gandhi combinem esforços para educar os homens a aprender como voltar ao lar, como voltar à morada eterna de Deus, Krishna. É o que todo mestre vem ensinar, né? O caminho de volta para a morada eterna de Deus. Pena que raríssimas pessoas entendem o recado e trilham esse caminho. Na verdade, só os Hare Krishnas de verdade trilham esse caminho. Após 2 números de volta ao Supremo, Abai teve de parar. A impressão era cara, mas ele mantinha-se escrevendo regularmente, trabalhando no Gita Upanishad, produzindo novos artigos e significados filosóficos sobre as escrituras, inclusive no mesmo livro em que escrevia suas fórmulas farmacêuticas. Certa noite, Abai teve um sonho incomum. Srila Bhaktisiddhanta aparecia diante dele, acenando. Ele estava pedindo que Abai saísse de casa e tomasse a ordem de vida renunciada. Abai despertou em estado intensamente emocional. Que horrível, pensou ele. Ele sabia que aquele não era um sonho comum, contudo o pedido parecia tão difícil e improvável. Tome a ordem de vida sannyasi, a ordem de vida renunciada. Tá, embananei tudo, tá. Tome a ordem de vida renunciada. Pelo menos não era algo que ele pudesse fazer imediatamente. Agora ele precisava melhorar os negócios e com os lucros imprimiria livros. Ele continuou com seus deveres, mas ficou abalado com o sonho. Em 1945... Peraí, deixa eu tomar água, Bima. Eu nunca sonhei com meu mestre espiritual. Ah, sim. É verdade. Se sonhar com ele, ele vai pegar o bastão, o cetro lá, dando e vai dar na minha cabeça. Nayana, seu patife, toma jeito. Tá, já parei de falar, Bimala. Em 1945, terminada a guerra e a Índia ainda em tumulto sob o jugo britânico, Abai viu uma boa oportunidade de fazer os seus negócios mais exitosos. Em Lucknow, a 900 quilômetros de Calcutá, ele alugou um prédio e abriu a sua própria indústria, Abai Charan Ji Sons. Aquele era um investimento maior, que requeriria 40 mil rúpias para começar. E ele começou numa escala maior do que jamais tentara antes. Além disso, segundo a lei, para garantir que não estava lidando com o mercado negro, nem abusando dos elementos químicos, ele teve que empregar 3 inspetores do governo. Todavia, apesar de um gasto alto, estabeleceu um bom mercado e seus produtos eram procurados. Fechou sua pequena operação em Calcutá e concentrou-se no comércio de Lucknow. Embora o prédio tivesse fama de ser assombrado por fantasmas, Abai não se desencorajara. Mas quando ele começou suas operações, alguns dos trabalhadores vieram até ele amedrontados. Babu, Babu, há fantasma aqui! Abai então andou por todo o prédio cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E depois disso não houve mais queixas sobre fantasmas. Quando canta Hare Krishna, todas as criaturas das sombras, espíritos, fantasmas, gnomos, duendes, todas essas criaturas das sombras vazam. No dia 13 de novembro, Abai escreveu a seu servo Goranga mencionando algumas de suas dificuldades em Lucknow e pedindo-lhe que viesse ali ajudá-lo. Nesta carta, Abai falava friamente de sua esposa Radharani e filhos. Goranga Prabhu, por favor aceite minhas reverências. Recebi sua carta do dia 7. Por falta de tempo não respondi até agora. Estou aqui sozinho com alguns criados. Se sair daqui agora terei que fechar todo o negócio.
Por eu ter saído uma vez e fechado o comércio, perdi cerca de 10.000 rúpias. E a boa sorte também tem sido afetada e meus inimigos têm aumentado. É por este motivo que estou lutando, praticamente empenhando toda a minha vida. Não estou vivendo aqui completamente só no meio de tantas dificuldades em troca de nada. Era por isso que eu repetidamente lhe escrevia para que viesse para cá. Logo que receber esta carta, mostre-a a Dubra. Pegue pelo menos 10 rúpias dele e venha para cá. Quando você chegar aqui, farei arranjos para enviar dinheiro à sua casa. Que negócio é esse de não deixá-lo vir com a desculpa de que não há criado ou criada? Eu tentei servi-los o bastante, mantendo criados, criadas e cozinheiras. Mas até agora eles não se apegaram ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, de modo que não estou mais interessado nesses afazeres. Se você vier para cá, eu irei então a Calcutá. Somente se eu vir que eles estão interessados em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é que manterei meu estabelecimento lá. Caso contrário, não os manterei mais. Traga uma colcha para mim. Assinado seu Abai. Os dois interesses, família e pregação, estavam conflitantes. Radharani jamais mostrara nenhum interesse em ir de volta ao Supremo. Ela parecia trabalhar contra o seu entusiasmo, tanto para publicar quanto para ganhar dinheiro. A casa comercial era chamada Abai Charan Ji em Sons, e todavia os filhos não estavam inclinados a ajudar. E quando ele mandou chamar o seu criado para juntar-se a ele em Lucknow, a família objetara, dizendo que eles precisavam muito de Gauranga lá. De que adiantava isso? A família não estava interessada nem em apoiá-lo em seus negócios, nem em adotar a vida do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. E uma vez que seus negócios eram basicamente um resultado de sua vida familiar, ele se arrependia de ter que dar tanto de sua energia a tal ocupação. Era a velha lei econômica de Marshall, que ele aprendera na faculdade. Sem afeição familiar, o ímpeto econômico de um homem se enfraquece. Evidentemente, poderia haver um equilíbrio compatível entre serviço à família e serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Bhaktivinoda Thakur descrevera duas obrigações simultâneas, a corpórea e a transcendental. O status social, o desenvolvimento mental, a limpeza, a nutrição e a luta pela vida eram obrigações corpóreas. As atividades de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, eram transcendentais. E as duas deviam sincronizar-se uma com a outra. Na vida de Bhaktivinoda Thakur, sua família era uma fonte de encorajamento transcendental, e ele usava sua posição social para expandir a pregação. Mas a experiência de Abai era diferente. Os dois caminhos pareciam estar em guerra, um ameaçando a existência do outro. Ele sentia-se operando um tanto como os materialistas que criticarem seus escritos, absortos na luta pela vida sem tempo suficiente para a autorrealização. Embora sua família lhe fizesse cada vez mais exigências, ele estava se sentindo menos inclinado a trabalhar para eles e mais inclinado a pregar a consciência de Deus, Krishna. Era uma situação difícil. Tudo o que ele podia fazer era avançar diligentemente, manter a sua família, expandir os seus negócios e esperar por um grande sucesso para que pudesse fazer reviver a sua publicação. Mas a indústria de Lucknow parecia quase além de seus recursos. Propositalmente ele começara em grande escala com o objetivo de fazer um lucro maior. Mas as despesas mensais eram altas. Ele atrasara no pagamento do aluguel e agora estava envolvido num caso judicial com o senhorio. Embora visitasse Calcutá regularmente e encomendasse matéria-prima de Calcutá para Lucknow diariamente,
ele sempre percebia que seus familiares em Calcutá não queriam cooperar com ele. Seu criado Gouranga também relutava em trabalhar da forma como Abai exigia e pensava em voltar a viver com sua família. Abai novamente escreveu a Gouranga no dia 23, oferecendo... Para aqui, Bímola? Não dá tempo não, rapidinho. Oferecendo minhas humildes reverências ao devoto de Deus, Gouranga Prabhu, recebi o seu cartão postal datado de 18/11/45 e tomei conhecimento de todas as informações. Não é necessário você vir aqui para passar apenas um mês após gastar o dinheiro e depois voltar. Por agora pegue 25 rúpias de Dubra e vá para casa. Escreva-me uma carta após a sua chegada e depois lhe enviarei o resto de seu dinheiro em 1 ou 2 prestações por ordem de pagamento. Então, a partir de agora, queira informar-me sempre que puder vir aqui. Comecei meu trabalho aqui em maior escala. Você viu isso com seus próprios olhos, 3 pontinhos. Assim, se não houver renda, quem responderá pela ação judicial? Tudo está sobre meus ombros. O irmão e os filhos estão apenas comendo e dormindo como um bando de malandros e rachando a lenha na minha cabeça. Vá para casa, tão logo receba o dinheiro e tente voltar logo que possível. Assinado, seu Abai Charanji. Um amigo desconhecido. E os moralistas severos me acusem de estar iludido. Isto não me importa. Pode ser que os peritos em atividades védicas me caluniem por me considerarem desencaminhado. Pode ser que os amigos e parentes me chamem de frustrado. Meus irmãos me chamem de tolo. Os abastados mamonistas sugiram que sou louco. E os filósofos eruditos declarem que sou muito orgulhoso. Mesmo assim, minha mente não se desvia 1 centímetro da determinação de servir aos pés de lótus de Govinda, ainda que eu sinta como que sou incapaz de fazê-lo. Assinado Madhavendra Puri. Olha quem falou tudo isso, Bímola. Além de suas dificuldades com os negócios e a família, Abai tinha que sobreviver aos embates da independência e partição indianas. Ele não era ativo politicamente, mas sim uma das centenas de milhões de pessoas afetados pelo violento amanhecer da independência indiana. Enquanto Gandhi e o Congresso, dominado pelos hindus, exigiam uma Índia unida e livre, a Liga Muçulmana, liderada por M.A. Jinnah, exigia a partilha e sua própria nação muçulmana, o Paquistão. O conflito graçava. Em agosto de 1946, o governo britânico demissionário convidou Jawaharlal Nehru, presidente do Partido do Congresso, a formar um governo nacional interino. Mas a Liga objetou. A causa muçulmana seria negada. Jinnah já declarara 16 de agosto o dia da ação direta, que pouco perturbara a maior parte da Índia, mas em Calcutá resultara em conflito entre hindus e muçulmanos. Em 5 dias de violência morreram 4.000 e milhares mais ficaram feridos. Nos meses seguintes, os nações independentes com Jawaharlal Nehru como primeiro-ministro da Índia. Peraí, eu errei alguma coisa aqui. Tem vírgula, tá. Nos meses seguintes, os nações independentes com Jawaharlal Nehru como primeiro-ministro da Índia. Nos primórdios de 1947, o novo vice-rei Lord Mountbatten encontrou-se com líderes políticos indianos para planejar a transferência de poder. Novamente irromperam motins, porquanto os muçulmanos exigiam o Paquistão. Com a ameaça da guerra civil, finalmente o Congresso concordou com a partilha, e no dia 18 de julho a proposta de independência indiana foi aceita sem dissensões.
Um mês mais tarde, a Índia e o Paquistão emergiram como nações independentes, com Jawaharlal Nehru como primeiro-ministro da Índia. A partilha dilacerou a Índia, deixando 5 milhões de sikhs e hindus no Paquistão e quantidade equivalente de muçulmanos na Índia. E a grande imigração começou. Refugiados fugindo do Paquistão para a Índia e da Índia para o Paquistão chocavam-se entre si e mesmo com seus próprios compatriotas de fé oposta. E a violência resultante disso sacrificou centenas de milhares de vidas. Srila Prabhupada comenta: nosso movimento de independência fora começado por Mahatma Gandhi para unir todos os diferentes setores do povo. Mas, na verdade, o resultado foi que, em vez de unir-se, a Índia se dividiu. E a partilha tornou-se tão venenosa que anteriormente havia apenas motins esporádicos entre hindus e muçulmanos em alguns locais, mas agora havia luta organizada entre Paquistão e Hindustão, de modo que realmente não nos uníamos, mas nos separávamos. Os hindus se dirigiam até as mesquitas dos muçulmanos e as quebravam, e os muçulmanos iam até os templos dos hindus e quebravam os ídolos. E eles pensavam: nós acabamos com o Deus dos hindus. Assim como os hindus também pensavam: quebramos a cara do Deus deles. Todos mostram sua ignorância. Deus não pode ser hindu. Deus não pode ser muçulmano. Deus não pode ser cristão. Deus é Deus. Poxa vida, que máxima de Prabhupada, hein, Bimala? Tem gente que acha que Deus é brasileiro. É o argentino. O argentino tem certeza que Deus é argentino. Tá, brincadeira, Bimala. Brincadeira entre o Brasil e a Argentina, tá. Nossos irmãos. Todos nós somos irmãos, né? Deus é Pai de todos. Presenciamos em 1947 a luta entre hindus e muçulmanos. Um grupo era hindu, o outro grupo era muçulmano. Eles lutavam e muitos morriam. E após a morte não havia distinção entre quem era hindu ou quem era muçulmano. Os garis municipais juntavam-nos todos em pilhas para atirá-los em algum lugar. Eles lutavam e no Bag Bazar havia pilhas de cadáveres. E sendo cadáveres, ninguém podia entender quem era hindu e quem era muçulmano. Simplesmente precisavam ser removidos da rua. Abai não estava esperando que a independência indiana trouxesse soluções reais, a não ser que os líderes fossem conscientes de Deus, Krishna. Que mudança haveria? Agora ele via que, em vez de sofrer nas mãos de um governo estrangeiro, o povo tinha liberdade de sofrer sob o jugo de seus próprios compatriotas. De fato, a luta e o sofrimento haviam aumentado. Durante todos os anos das lutas políticas da Índia, Abai nunca perdera o seu desejo de propagar a consciência de Deus, Krishna. Ele tinha visto como as promessas de união e independência haviam ocasionado, na maioria das vezes, preços mais altos e má administração cívica. Ele tinha visto vizinhos com os quais os indianos tinham vivido pacificamente durante muitas gerações irromperem em ódio e motim, em consequência das manipulações diplomáticas entre ingleses e indianos. Acontecia o que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati escrevera. Vou até tomar água, peraí. É cegos guiando cegos, né? Os governantes que não são devotos de Deus, não são representantes de Deus, só criam problemas. As soluções deles, na verdade, são novos problemas. Então vamos ver o que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati escreveu. As pessoas que estão fortemente presas na armadilha da consciência de desfrutar da vida material e que têm, portanto, aceitado como seu líder ou mestre espiritual um cego igual a elas,
apegados aos objetos externos dos sentidos, não podem compreender que a meta da vida é regressar ao lar, regressar à morada eterna de Deus e se ocupar no serviço ao Senhor Vishnu. Assim como os cegos guiados por outros cegos se desviam do caminho e caem no buraco, os homens materialmente apegados, liderados por outros homens materialmente apegados, ficam presos pelas cordas do trabalho fruitivo, que são feitas de material muito resistente, e continuam repetidamente na vida materialista, sofrendo as 3 espécies de misérias. O devoto de Deus ora a seu mestre espiritual, que abriu meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, e sente-se na obrigação de ajudar a humanidade, carregando o mesmo archote. Como representante do eterno devoto de Deus em sucessão discipular, Abai queria lançar a luz do conhecimento transcendental no campo da crise corrente. Esse tinha sido o objetivo de Volta ao Supremo, embora desde 1944 ele tivesse sido incapaz de imprimir a revista. Mas mesmo sem o recurso para publicá-la, gastou as letras aqui, Bima. Mas mesmo sem os recursos para publicá-la, Abai continuava escrevendo. Seu projeto mais ambicioso era o Gita Upanishad, sua tradução e comentário ao Bhagavad Gita. Gandhi e outros frequentemente falavam da sabedoria do Bhagavad Gita. Os indianos nunca se esqueciam do seu Gita, mas a maioria de seus expositores não ensinara como Krishna o ensinara. Eles não reconheciam o Senhor Krishna, o orador do Bhagavad Gita, como a suprema personalidade de Deus, mas extraíam suas palavras como slogans para apoiar suas próprias filosofias. Quer fossem líderes políticos, líderes religiosos ou eruditos, eles quase que invariavelmente faziam suas próprias interpretações simbólicas e alegóricas. Abai queria apresentar o Bhagavad Gita como ele é, e seria uma obra de 1.200 páginas, 3 volumes belamente encadernados e ilustrados para Abai. Tem Bhagavad Gita, agora tem Bhagavad Gita, atualmente o Bhagavad Gita de luxo estão em 2 partes, né, Bima? Tem o Bhagavad Gita econômico, edição econômica, num livro só, né? Então, às vezes, o Bhagavad Gita como ele está no começo aqui, né? Seria apresentado em 3 volumes, atualmente em 2 volumes ou 1 volume só, com o mesmo conteúdo. Se for o Bhagavad Gita como ele é traduzido pelo devoto puro de Deus a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, com 700 versos. Para Abai, os livros já eram uma realidade da qual ele estava separado apenas pelo tempo. Nos últimos 2 anos, ele havia acumulado centenas de páginas manuscritas. Ele escrevia em cadernos e em papéis soltos e depois datilografava em páginas manuscritas numeradas. Não podia dedicar-se de tempo integral ao livro, mas gradualmente começou a dar-lhe forma. Além disso, ele pregava a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya através de cartas, escrevendo para muitos líderes do governo, para conhecidos respeitáveis e para pessoas cujos artigos ele lera ou cujas atividades chamavam sua atenção no jornal. Agora é fácil, né? Agora é só a gente postar na internet, gravar, postar, fazer vídeo, né? Mas na época de Prabhupada, meu amigo, você vê, não conseguia imprimir. Primeiro por falta de papel, depois por falta de din-din, né, de dinheiro. Mas mandava cartas de qualquer jeito, né? De qualquer jeito ele propagava a consciência de Deus, Krishna. Peraí, deixa eu ver aqui onde eu parei. Além disso, ele pregava a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya através de cartas,
escrevendo para muitos líderes do governo, para conhecidos respeitáveis e para pessoas cujos artigos ele lera ou cujas atividades chamavam sua atenção no jornal. Apresentando-se como um servo humilde, escrevia-lhes a respeito de suas ideias sobre como a cultura consciente de Deus, Krishna, original da Índia, podia ser aplicada como a solução bem-sucedida para todas as espécies de problemas. Às vezes suas cartas obtinham respostas e Abai respondia atiçando as centelhas de interesse onde quer que as encontrava. Um renomado reformador, Mahendra Pratap Rai, estava formando o que ele chamava de Federação Mundial. Abai lera um artigo a respeito que o Sr. Pratap publicara em Vrindavana, em que ele se dirigia a todas as nações e a todos os povos do mundo e apelava para uma união da humanidade. Abai escreveu-lhe sugerindo que os ensinamentos do Senhor Krishna no Bhagavad Gita forneciam uma ciência teísta capaz de unir todas as religiões. O Sr. Pratap replicou em maio de 1947: admiro seu profundo estudo do Śrīmad Bhagavad Gita. Eu próprio sou um grande admirador do grande clássico. Garanto-lhe que estou trabalhando estritamente de acordo com a obra. O Sr. Pratap mencionava em seu livro Religião do Amor e sugeria que Abai o lesse caso ele quisesse saber qual era o conceito de religião da Federação Mundial. Enquanto isso, escreveu o Sr. Pratap, não concordarei com sua sugestão de fazer o nome de Krishna ou Govinda com a base da união das religiões. Isto importaria em conversões e não levaria à união das religiões. Aprecio muito os seus esforços na direção de volta ao Supremo. Abai recebeu o livro, o leu e em julho de 1947, enquanto estava de visita a Kanpur, escreveu uma resposta. Ele tinha viajado a Kanpur não como professor espiritual, mas como vendedor farmacêutico. Porém, como havia uma máquina de escrever à sua disposição, sua pregação surgiu. Em continuação a meu último cartão postal, tomo a liberdade de informá-lo que acabei de ler o seu livro Religião do Amor. Em minha opinião, toda a tese baseia-se na filosofia do panteísmo e a abordagem é feita por intermédio de serviços à humanidade. Ninguém quer servir Deus, né? Na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo serve Deus, mas na prática, meu amigo, é igual esse especulador aqui, da religião do amor. E abordar, tá? Em minha opinião, Prabhupada falando depois de ler o livro dele, né? Em minha opinião, tá? Não vou parar mais, Bima. Em minha opinião, toda a tese baseia-se na filosofia do panteísmo e a abordagem é feita por intermédio de serviços à humanidade. Religião do amor é ideia religiosa verdadeira, mas se a abordagem é unicamente através do serviço à humanidade, então o processo torna-se imperfeito, parcial e acientífico. A verdadeira religião do amor é perfeitamente inculcada no Bhagavad Gita, 3 pontinhos. Além disso, o Senhor não cita nenhuma autoridade para fundamentar as suas declarações, de modo que fica sendo algo mais ou menos dogmático. Se homens diferentes apresentarem diferentes pontos de vista dogmáticos sobre a religião e seus aspectos essenciais, quem deverá ser aceito e quem não deverá sê-lo? Portanto, a abordagem deverá e terá que ser autorizada, científica e universal. Abai então deu um resumo do Bhagavad Gita em 10 itens, concluindo: o serviço mais elevado que se pode prestar à humanidade é, portanto, pregar a filosofia e religião do Bhagavad Gita para todas as épocas, todos os lugares e todos os povos. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Puxa vida. Vou até ler de novo aqui. O
o serviço mais elevado que se pode prestar à humanidade é, portanto, pregar a filosofia e religião do Bhagavad Gita para todas as épocas, todos os lugares e todos os povos. Mas, normalmente, o resultado de suas cartas não era um diálogo filosófico extenso. Em 1947, quando Abai escreveu a altos funcionários do governo recém-formado da Índia, sugerindo um remédio para os motins, eles simplesmente o ignoraram. Quando ele pediu para conversar com o governador da Bengala Ocidental, o secretário do governador replicou: Sua Excelência sente muito não poder conceder-lhe uma entrevista no momento, devido à pesada carga de trabalho. Quando escreveu ao secretário assistente do ministro da Educação, um assistente do secretário assistente respondeu: O governo da Índia sente muito não poder aceder a seu pedido. Às vezes, o interesse oficial tomava a forma de uma palmada habitual nas costas e estou certo de que seu esquema para estabelecer a paz contará com o apoio de nosso primeiro-ministro. E outro: Ele, o ministro da Educação, está satisfeito de ver que o senhor está trilhando o caminho comunitarista. Ele sugere que o senhor entre em contato com ... Um funcionário local pedia para não ser visitado. Não me incomode, deixa eu dormir no colo da bruxa Maia, a bruxa da ilusão. Eu não quero acordar. A maioria é assim, né? A maioria de nós é assim, né, Bimala? Né, Nayana? Agradeço-lhe por tudo o que escreveu e pelos sentimentos nobres que expressou. Já que eu não creio que possa servir a algum fim útil, não adianta nada discutir o assunto, nem me juntar à organização que o senhor deseja fundar. E por isso o senhor não precisa dar-se ao incômodo de visitar-me. Contudo, desejo-lhe todo o sucesso. Em outubro, após os motins de 1947 em Calcutá, Abai escreveu ao presidente do Comitê de Reabilitação que respondeu: Quanto o canto e dança público de Hare Krishna e o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, o senhor pode fazer qualquer programa que escolher, mas sinto muito dizer-lhe que não estou interessado no mesmo, nem meu comitê, e por isso não há necessidade de o senhor encontrar-se comigo. Abai estava desempenhando seu papel como pregador devoto de Deus, e os secretários de vários gabinetes do governo o estavam reconhecendo e dirigindo-se a ele como tal. Mas eles não podiam valorizar as suas aplicações da filosofia do Bhagavad Gita e suas sugestões para o canto e dança público de Hare Krishna. Ocasionalmente, contudo, alguém parecia interessado. O senhor N.P. Astaha, advogado da Corte Suprema, respondeu: Fico-lhe muito agradecido por sua carta relacionada a seu amplo esquema sobre o aprimoramento transcendental. Aprecio inteiramente os sentimentos nobres que o levaram a escrever esta carta e a bondade com a qual o senhor considerou minha dúvida. Tenho sido um estudante do Bhagavad Gita e também tenho me abeberado de alguns de seus ensinamentos, mas ainda assim careço de muita compreensão e ficarei contente de ser guiado por uma pessoa de seu gabarito. Portanto, por favor, envie-me o seu esquema, após o que poderei expressar os meus pontos de vista. Era inevitável que Abai pensasse em ocupar Mahatma Gandhi em seu serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Por causa de toda a sua vida de corajosas e ascéticas atividades morais, pela causa de seus compatriotas, Mahatma Gandhi tinha grande poder para influenciar as massas indianas. Da mesma forma que, com Mahendra Pratap da Federação Mundial, a ideia de Mahatma Gandhi de servir a Deus, Krishna, era de tentar promover a felicidade ao homem através da política e através de forjar os seus próprios métodos. Um cavalheiro inglês dissera a respeito de Mahatma Gandhi:
ele ou é um santo entre os políticos, ou um político entre os santos. Mas fosse como fosse, até então ele não estava inteiramente ocupado em serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, e suas atividades não eram as de um Mahatma de verdade, segundo a descrição do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita define o Mahatma como aquele que se dedica totalmente a adorar o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus, sempre cantando suas glórias. O Mahatma encoraja outros a se renderem a Deus, Krishna. Mas porque na juventude Abai havia sido um seguidor de Gandhi, ele tinha um sentimento especial por Gandhi. Evidentemente, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati mais tarde o convencera a ocupar-se exclusivamente em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Mas agora, Abai sentia sua velha amizade por Gandhi, muito embora Gandhi fosse uma figura proeminente e de fama mundial, e Abai, desconhecido tanto para Gandhi quanto para o mundo. No dia 7 de dezembro de 1947, de Kanpur, Abai escreveu a Gandhi. Gandhi vivia na Birla Mansion de Delhi, onde grandes forças militares por toda a cidade desencorajavam os motins entre hindus e muçulmanos. O secretário de Gandhi, Pyarelal Nayar, descrevia Gandhi nesta época como o homem mais triste que alguém poderia imaginar. Os homens que ele liderara na luta pela independência indiana, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel e outros, haviam assumido a liderança da nação, e Gandhi, com suas doutrinas de não violência, união e agrarismo, estava agora em desacordo com eles de várias maneiras. Ele temia estar se tornando um anacrônico. Seus ex-colegas o admiravam, mas rejeitavam sua liderança. Todos os seus programas, união hindu-muçulmano, não violência, promoção dos pobres, embora louvados em todo o mundo, eram fracassos na Índia de 1947. Krishna falou, né, Bimala? Materialmente falando, Krishna falou para todos isso, em todas as épocas. Materialmente falando, tá? Todas as suas esperanças serão frustradas, todos os seus planos fracassarão, e todo o seu conhecimento não vai dar em nada, vai ser destroçado. E é o que aconteceu com os planos de Gandhi, como a gente está vendo aqui. Né? Aqui, ó. Todos os seus programas de união hindu-muçulmana, não violência, promoção dos pobres, embora louvados em todo o mundo, eram fracassos na Índia de 1947. Em recente visita a um campo de refugiados muçulmanos, uma multidão de muçulmanos que rodearam o seu carro o amaldiçoara, e em um encontro público de oração, uma multidão de hindus fizeram-o calar-se e acabara com seu encontro, quando ele tentava ler uma passagem do Alcorão. Aos 78 anos de idade, Gandhi estava fisicamente fraco e melancólico. Provavelmente a carta de Abai jamais chegara até ele. Abai sabia disso. Mandar uma carta para Gandhi seria como colocar uma mensagem numa garrafa e jogá-la no mar. Ela chegaria na enxurrada de correspondências e Gandhi estaria muito atarefado para lê-la, mas de qualquer modo Abai a enviou. Calma, vou tomar água para ler a carta. Por favor, aceite meu respeitoso namaskar. Sou seu amigo desconhecido, mas tive de escrever-lhe repetidamente, embora o Senhor jamais se importasse em responder minhas cartas. Enviei-lhe meu jornal de volta ao Supremo, mas seus secretários disseram-me que o Senhor tinha pouquíssimo tempo para ler as cartas e muito menos para ler as revistas.
Solicitei uma entrevista com o senhor, mas seus atarefados secretários nunca se importaram em dar-me uma resposta. De qualquer modo, como sou seu amigo muito antigo, embora desconhecido para o senhor, estou-lhe escrevendo a fim de alcançá-lo a posição legítima a que o senhor faz jus. Como amigo sincero, não devo desviar-me do dever para com um amigo como Vossa Excelência. Digo-lhe, como amigo sincero, que o senhor deve imediatamente se retirar da política ativa, se não desejar morrer de morte inglória. O senhor tem 125 anos para viver como o senhor deseja viver, mas se morrer de morte inglória, sua vida não terá valor. A honra e o prestígio que o senhor obteve durante o transcurso de sua vida atual, ninguém mais dentro da memória viva foi capaz de obter. Mas o senhor deve saber que todas essas honras e prestígios eram falsos, no sentido de que foram criados pela energia ilusória de Deus, chamada Maya. Quanto a esta falsidade, não quero dizer que seus muito amigos foram falsos com o senhor, nem que o senhor foi falso com eles. Quando falo de falsidade neste caso, quero dizer que a ilusão, ou em outras palavras, a amizade falsa e as falsas honras obtidas deste modo, foram apenas criações de Maya, a ilusão, e por isso são sempre temporárias ou falsas, como o Senhor queira chamá-las. Mas nem o Senhor, nem os seus amigos reconhecem esta verdade. Supostamente um santo não deve lisonjear ninguém, mas sim corrigi-lo com base na verdade. Este é o alicerce de sua amizade, que ele procure eliminar a ilusão da pessoa materialista. Mahatma Gandhi, abandonado por seus amigos, amargamente desapontado com o resultado da longa e árdua luta pela independência indiana, e apreensivo sobre o futuro, tinha sido reduzido a uma condição em que ele poderia... Tá, Bímola, vou prestar atenção, é que estava aqui... Está gasto, o livro já está gasto, tanto que a gente leu. Tem que ler sem passar a mão em cima das letras. Tá bom, vou tentar. Aí, já me perdi aqui, vou ler de novo aqui, ó. Mahatma Gandhi, abandonado por seus amigos, amargamente desapontado com o resultado da longa e árdua luta pela independência indiana e apreensivo sobre o futuro, tinha sido reduzido a uma condição em que ele poderia compreender que seus amigos de trabalho eram, em última análise, ilusória. Aquele era o momento perfeito para ele compreender a mensagem de Abai. A carta não acabou ainda. Agora, pela graça de Deus, esta ilusão vai ser eliminada, e assim os seus amigos fiéis, como Acharya Kripalini e outros, estão acusando o Senhor por sua incapacidade de atualmente dar-lhes qualquer programa prático de trabalho, como aqueles que o Senhor costumava lhes dar durante os seus dias gloriosos do movimento de não cooperação. De modo que o Senhor também está em dificuldade para encontrar uma solução adequada para a atual trama política criada por seus oponentes. O Senhor deve, portanto, considerar esta advertência feita por este seu amigo insignificante, de que, a não ser que o Senhor se retire oportunamente da política e se dedique integralmente ao trabalho de pregação do Bhagavad Gita, que é a verdadeira função dos Mahatmas, o Senhor terá que defrontar-se com morte e inglória, como as de Mussolini, de Hitler, ou de Lloyd George. Durante anos, Abai quisera aproximar-se de Gandhi com esta mensagem. De fato, ele havia escrito antes, embora não tivesse obtido nenhum resultado. Mas agora ele estava convencido de que, a não ser que Gandhi deixasse a política, brevemente morreria, uma morte inglória. O fato de Gandhi permanecer ativo na política, em vez de pregar o serviço prático e amoroso a Deus, o fazia necessitado de uma advertência. Abai estava escrevendo para salvar um amigo.
Tem político que nem assume, né? Matam ele antes de assumir ou antes de disputar a eleição. Sempre foi assim, sempre vai ser assim neste mundo temporário, miserável. Miserável temporário, miserável e temporário. Tá. Agora acho que é o final da carta, né? Nós já lemos quase a carta toda, agora aqui é o final da carta. O Senhor pode facilmente compreender que alguns de seus inimigos políticos, disfarçados de amigos, tanto indianos quanto ingleses, têm deliberadamente enganado o Senhor e partiram seu coração por praticarem as mesmas perversidades contra as quais o Senhor lutara tão arduamente durante tantos anos. O Senhor queria principalmente a união hindu-muçulmana na Índia, e eles, com muito tato, conseguiram desfazer o seu trabalho, criando o Paquistão e a Índia separadamente. O Senhor queria a liberdade para a Índia, mas eles têm promovido permanentemente dependência da Índia. O Senhor queria fazer algo pela elevação da posição dos Bangues, mas eles ainda estão apodrecendo como Bangues, embora o Senhor esteja vivendo na colônia Bang. Tudo isto é, portanto, ilusão, e quando essas coisas se revelarem ao Senhor, tais como elas são, o Senhor terá que admitir que elas foram enviadas por Deus. Deus tem favorecido o Senhor, dissipando a ilusão na qual o Senhor pairava, e através da mesma ilusão, o Senhor estava nutrindo essas ideias, como se elas fossem a verdade. A ilusão política, né? Nossa, a ilusão política é terrível. Tem gente que se ilude com a esquerda, com a direita, com o centro, com sei lá mais o que, qual invenção política aí que vão inventar ainda. Tudo ilusão, né? Tudo ilusão. Perda inútil de tempo. Porque quem manda e desmanda é o manda-chuva, Krishna. Então pode pôr esse boneco lá, aquele boneco que não vai adiantar nada, Bima. Quem manda é Deus, Krishna. Quanto mais o povo peca, mais o povo sofre. Tem o karma coletivo, né, de cada país, de cada universo e tá, já parei. Abai respeitosamente tentou informar Gandhi que não havia nada absoluto dentro deste mundo relativo. Ahimsa, ou não violência, será sempre acompanhada pela violência, assim como a luz é acompanhada pela escuridão. Nada é verdade absoluta no mundo dual. O Senhor não sabia disto, escreveu Abai, nem jamais se importou em conhecê-lo a partir de fonte certa, e por isso todas as suas tentativas de criar união foram acompanhadas pela desunião, e a rinça veio acompanhada por rinça, quer dizer, e não violência, veio acompanhado por violência. Gandhi pregava a não violência e a violência matou ele. É ilusão, né? Ilusão. Ilusão de especulão. Gandhi especulava com a Bíblia, com o Corão, com o Gita, especulava de tudo quanto era jeito. É o desfrute da mente, né? Viver especulando. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Abai chamava atenção para o fato de Gandhi jamais se submeter à prática modelar de avanço transcendental, a saber, a aceitação de um mestre espiritual fidedigno. Embora o Bhagavad Gita declare a necessidade de aceitar um mestre espiritual em sucessão discipular, Gandhi era famoso por ouvir a sua voz interior e por extrair ideias de vários escritores como Ruskin e Thoreau e misturá-las aos ensinamentos do Novo Testamento e do Gita. Se Gandhi tivesse se aproximado de um mestre espiritual, dizia Abai, ele não se teria confundido dentro da esfera da verdade relativa. No Katha Upanishad, ordena-se que nos aproximemos de um mestre espiritual fidedigno, que é não somente bem versado em todas as escrituras do mundo, mas também é a alma que tem compreensão de Brahman, o Absoluto, a fim de aprendermos a ciência da verdade absoluta. A mesma coisa é ensinada no Bhagavad Gita da seguinte maneira.
tabidi pranipatena. Aqui está diferente, Bimala. Tabidi pranipatena pariprashnena sebaya upadeshanti te gyanam gyanina tattvadarshina. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 34. Bom, aí é o que todo mundo tem que fazer, né? Quem entendeu o Bhagavad Gita faz o que manda o capítulo 4, verso 34. Para começar, né? Senão ele não vai conseguir fazer a conclusão do Gita, que é o 1866. Não vai conseguir se render a Deus. Se ele não fizesse o que manda esse verso, capítulo 4, verso 34, ele não vai conseguir abandonar tudo e se render a Deus. Mas eu sei que o Senhor jamais se submeteu a tal ensinamento transcendental, exceto a algumas penitências severas que o Senhor inventou para o seu propósito, assim como inventou tantas coisas no transcurso de suas experiências com as verdades relativas. O Senhor podia tê-las facilmente evitado se tivesse se aproximado do mestre espiritual, como mencionei acima. Reconhecendo as atividades divinas e as austeridades de Mahatma Gandhi, Abai pedia-lhe que empregasse sua elevação moral para se render à verdade absoluta, Krishna. Abai instava-o a sair da política imediatamente, mas seus esforços sinceros por atingir algumas qualidades divinas através de austeridades e etc., certamente elevaram-no a certa plataforma superior que o Senhor poderá utilizar melhor para a causa da verdade absoluta, Krishna. Contudo, se o Senhor permanecer satisfeito com tal posição temporária apenas e não tentar conhecer a verdade absoluta, Krishna, então certamente o Senhor cairá sob as leis da natureza da posição artificialmente elevada. Porém, se o Senhor quiser realmente se aproximar da verdade absoluta, Krishna, e quiser fazer algum bem verdadeiro ao povo em geral em todo o mundo, incluindo também as suas ideias de união, paz e não violência, então o Senhor deverá abandonar imediatamente a política podre e lançar-se ao trabalho de pregação da filosofia e religião do Bhagavad Gita, sem interpretá-las desnecessária e dogmaticamente. Sem interpretá-las desnecessária e dogmaticamente. A propósito, discuti este assunto em meu jornal De Volta ao Supremo, e uma folha do mesmo vai anexa a esta carta para conferir. Eu apenas pediria ao Senhor que se retire da política pelo menos por um mês, e então conversemos sobre o Bhagavad Gita. Deste modo, estou certo de que o Senhor obterá nova luz do resultado de tais discussões, não apenas para o seu benefício, mas para o benefício do mundo em geral, já que eu sei que o Senhor é sincero, honesto e morigerado. Nossa, que palavra que é essa? Morigerado, Bima. Esperando com interesse sua pronta resposta, cordialmente eu, Abai Charanji. Não houve resposta. Para variar, né? Um mês depois, Gandhi anunciava que jejuaria até a morte, a menos que a Índia fizesse um pagamento de 550 milhões de rúpias ao Paquistão, uma condição prévia do acordo da partição. A princípio, os refugiados hindus do Paquistão fizeram uma demonstração em frente ao quarto escuro de Gandhi, cantando "Que morra Gandhi, que morra Gandhi", é aquela coisa do povo, né? "Que morra Gandhi, crucifica, crucifica", essas coisas bem a cara do povo. "Que morra Gandhi, que morra Gandhi". Mas à medida que jejuava, cada dia mais próximo da morte, ele despertou a preocupação sincera da nação, e os líderes do governo pagaram o dinheiro ao Paquistão. Então grandes multidões aproximaram-se dele cantando "Que viva Gandhi, que viva Gandhi".
Enquanto isso, a violência entre hindus e muçulmanos continuava. No dia 30 de janeiro, no dia após ele ter redigido uma nova constituição para o partido do Congresso, Gandhi tomou sua refeição vespertina, trabalhou em sua roda de fiar, depois caminhou para o seu encontro noturno de oração e foi baleado 3 vezes no peito. Ele morreu gritando o nome de Deus, He Rama, He Rama. De repente, a carta de Abai do mês anterior soava como uma profecia, mas não tinha sido lida pela pessoa a quem se destinava. Quando os diretores do Mahatma Gandhi Memorial National Fund solicitaram sugestões sobre como comemorar a vida e obra de Gandhi, Abai escreveu-lhes e simultaneamente a Vallabhbhai Patel, vice-primeiro-ministro da Índia, propondo o modo gandhiano de usar os fundos. Toda a vida de Gandhi foi dedicada a serviço da humanidade em geral, com especial interesse em elevar o padrão moral. Suas últimas atividades mostraram que ele era igual para com todos e todas as pessoas do mundo reconheciam-no mais como um líder espiritual do que como um mero político. A devoção a Deus era o seu objetivo último, e quando eu digo que sua sagrada memória deve ser perpetuada, não de modo ordinário, mas de modo gandhiano, quero dizer que prestaremos os devidos respeitos à sua memória da seguinte maneira. Abai escrevia de um Mahatma Gandhi raramente descrito, Gandhi como um devoto de Deus. A despeito de suas prementes atividades políticas, Gandhi jamais faltara a seus encontros diários de oração todas as noites. Mesmo no momento de seu assassinato, ele estava a caminho de seu kirtana diário. Abai enfatizava que era por causa da participação regular de Gandhi nas orações congregacionais que ele fora forte em seu trabalho de elevar o padrão moral da humanidade. Gandhi de menos suas atividades espirituais, escreveu Abai. É um simples político, mas na verdade ele foi um santo entre os políticos. Abai escreveu que tinha sido o Senhor Krishna Chaitanya que originara o canto e dança público de Hare Krishna, dos santos nomes Krishna e Rama, e seus seguidores, os 6 principais renunciados de Vrindavana, tinham deixado um tesouro de literatura para o devido estudo e compreensão. A organização do Memorial Fund devia aprender esta lição da vida prática de Mahatma Ji e desenvolvê-la em larga escala. Portanto, um memorial adequado para Mahatma Gandhi seria instituir leituras congregacionais diárias do Bhagavad Gita. Quando os instintos espirituais do povo fossem acesos através de encontros de oração diários, então eles desenvolveriam as qualidades mais elevadas em seu caráter. Abai tinha uma segunda sugestão. Gandhi era conhecido por suas tentativas de capacitar as classes inferiores a entrar nos templos, e em Noakhali ele instalara a deidade de Radha e Krishna para ser adorada pelos homens comuns. Embora isto fosse geralmente considerado um produto paralelo da obra de Gandhi, Abai considerava essencial que o movimento de Gandhi era um movimento teísta. Abai explicava que, embora houvesse centenas e milhares de templos na Índia, eles não estavam sendo adequadamente administrados, e por isso os cidadãos educados os estavam abandonando. Na cultura védica original, o objetivo dos templos havia sido de alimentar o cultivo transcendental. Se os templos da Índia pudessem ser reorganizados como centros transcendentais vitais, então as mentes perturbadas daqueles dias poderiam ser treinadas para cumprir deveres mais elevados na vida. Tal educação e tal prática, escreveu Abai, poderão ajudar o homem a compreender a existência de Deus, sem cuja sanção, segundo Mahatma Gandhi, nem uma folha de grama se move.
Ele também se referia ao movimento Harijan de Gandhi, que a maioria das pessoas via como o esforço humanitário de Gandhi, por conceder direitos iguais aos intocáveis, os quais Gandhi reconhecia como Harijan, povo de Deus.